agora a aula número 5, que fala sobre material e métodos da pesquisa. Até o momento já foram definidos, então, para o seu TCC, a área temática em engenharia de computação, o assunto que você escolheu para ser pesquisado, o problema a ser solucionado. Você realizou uma pesquisa bibliográfica a respeito desse problema. Com essa pesquisa você delimitou o tema, fechou o tema, né? E com esse tema delimitado você escreveu o objetivo geral e os objetivos específicos, tá? E já contactou, né? Já conversou com o seu orientador a respeito, né? Então você já tem um trabalho bastante desenvolvido aqui, tá bom? Está faltando agora nós sabermos qual é o método que você vai utilizar para atingir os objetivos, tá? E o material necessário para desenvolver esse seu trabalho. Isso é importante, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá então. Vamos escolher o método do trabalho, ou seja, quais são os passos que você precisa percorrer para atingir os objetivos. Seria o mesmo de perguntar como, onde e com que eu vou atingir os meus objetivos. Como, de que maneira que eu vou atingir esses objetivos? Tá? Onde que eu vou fazer essa pesquisa? Com que materiais que eu preciso? Qual o material que eu preciso para atingir os meus objetivos? Tudo bem? Vamos lá então? O método então. O método de trabalho é desenvolver como essa pesquisa será aplicada. Qual a maneira que nós vamos trabalhar para que ela seja aplicada. Tá? Então diz respeito aos procedimentos de coleta de dados, bem como as diferentes técnicas e abordagens. Isso que diz o método, né? Importante, hein? Esse ponto é importante. Você deve verificar se existe já um método normalizado. Tá? Por isso que é importante pesquisar as normas. Então, se existem normas nacionais ou internacionais para atingir aquele objetivo, tá? Deve ser usada essas normas. Tá? As normas já fixadas no país ou internacionais devem ser utilizadas. Não seria nada interessante se criar uma norma nova existindo uma norma nacional para isso. Tudo bem? Na descrição do método, deve-se constar detalhes que permitam a um outro pesquisador repetir a experiência e comprovar os dados da sua pesquisa. Portanto, você não deve esconder nenhuma informação. Todos os dados, todos os procedimentos que você realizou precisam ser descritos na sua pesquisa. Método. Então vamos lá. Itens que devem fazer parte de um método no TCC. Tá? Então, o propósito. Que tipo de pesquisa é essa? É uma pesquisa só bibliográfica, só descritiva, só experimental? Como é essa sua pesquisa? Segundo, a casuística. Casuística quer dizer os sujeitos, as pessoas que participaram da pesquisa. Eu usei pessoas para tirar dados dessas pessoas, tá? Então eu preciso fixar quem foram elas e dados estatísticos sobre essa pessoa. Quantas eram de cada sexo, faixa etária e assim por diante, tá? Terceiro, o ambiente, o local da pesquisa. Se esse local ele é importante, eu preciso fixar dados sobre esse local da pesquisa, tá bom? Ainda, os dados analisados. Os dados que eu analisei são todos os dados existentes que eu vou chamar de universo? Ou foi apenas uma amostra de um universo, eu tirei uma amostra, tá, para fazer a minha pesquisa? Ou foi um estudo de caso, apenas um caso, tá? O meu elemento estudado é um só, apenas estudei um elemento, tá? Alguns exemplos, vamos lá? Eu tenho um trabalho em que eu tenho uma quantidade enorme de casos, eu posso tomar
todos os casos e medir ou analisar todos eles. Então, eu estou analisando o universo. Correto? Se eu tenho uma quantidade muito grande desse universo, eu não tenho condições de medir todo ele. Então, eu posso tirar uma amostra. Eu vou fixar uma amostragem, ou seja, uma forma de coleta de amostra, vou fixar essa amostra e vou trabalhar com uma amostra. Tá? Por exemplo, eleições, né? Eu tinha 110 milhões de eleitores, eu pego uma amostra desses eleitores, tá? Analiso apenas a amostra e tenho, portanto, uma medição da posição desses elementos da amostra que valem para todo o universo. Evidentemente, com uma taxa de erro, tá? Chamada de taxa de erro amostral. Também posso analisar apenas um caso. Então, existe um caso interessante, tá? Um caso que merece ser estudado. Então, eu posso pegar aquele único caso e fazer uma análise dele. Ok? Eu chamo isso de estudo de caso. Um outro ponto também interessante para ser avaliado são as variáveis. Caso eu esteja trabalhando com uma pesquisa exploratória, eu vou precisar ter variáveis dependentes e independentes. Outro ponto, os procedimentos experimentais. Eu preciso detalhar todos os procedimentos que eu utilizei no meu trabalho prático. Análise de dados. Depois que eu coletei os dados, como que eu vou transformar esses dados em informações? Ou seja, esses dados já processados. De que maneira que eu vou fazer isso? Eu vou tirar média, desvio padrão? Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar algum teste nesses dados? Correto? Então eu preciso definir como que eu vou trabalhar com esses dados. Esses são os métodos. Preciso deixar essa metodologia bastante clara. Material. Qual é o material que eu vou empregar na minha pesquisa? Tá? Então eu vou precisar de instalações físicas, eu vou precisar de equipamentos de medida, eu vou precisar de material de informática, vou precisar de softwares, vou precisar de material de consumo, eu vou precisar de fichas de dados, questionários, etc, etc. Tá? Então, isso é importante. Eu já tive vários e vários alunos que montaram um projeto de pesquisa, começaram a realizar a pesquisa e aí perceberam que o material que eles tinham disponíveis não era suficiente para fazer a pesquisa. Ou o custo era muito elevado. Tá? E pararam a pesquisa por essa razão. Então eu preciso ter uma lista desses materiais. Isso aqui é bastante importante. Vamos dar o exemplo lá do trator de novo? Vamos lá? Voltar no exemplo do trator? Vamos lá. Então, a minha pesquisa é avaliação dos níveis de ruído em tratores agrícolas com motores diesel de fabricação nacional. Tudo bem? Está aí a minha pesquisa. Tá? O propósito, né? Então, serão apenas medidos os dados de ruído e apresentados, portanto, uma ficha descritiva com o nível de ruído dos tratores pesquisados. Casuística, não tem sujeitos, não foi pesquisado nenhuma pessoa, foi apenas medido máquinas, as máquinas que foram medidas. Então não há pessoas envolvidas. O ambiente, eu peguei tratores de todo o território nacional. Portanto, vale, tá? Tratores, o meu universo é tratores do território nacional, correto? Dados analisados. Como eu não tinha condições de medir todos os tratores brasileiros, claro, né? Tá? Eram por volta de 700 mil na época da pesquisa, não tinha condições de fazer 700 mil medições. Então foi tirada uma amostra de 300 tratores do universo de 700 mil. Com essa amostra, eu trabalhei com 95% de nível de confiança e mais ou menos 2% de erro, 4% de erro ao todo. Correto? Então, eu medi apenas 300 tratores. Apenas, né? Tá? E consegui obter dados de ruído que são válidos para os 700 mil. Tá bom?
Variáveis. Eu usei uma variável, tá? Qual o tipo de operação agrícola que o trator estava realizando naquele momento da medição, para saber qual era a operação agrícola que gerava mais ruído. Então, eu tinha o mesmo trator, com o mesmo motor, com a mesma marca, fazendo operações agrícolas diferentes. E eu conseguia saber qual é a influência da operação agrícola no ruído do trator. Tá bom? Depois, os procedimentos experimentais. Tá certo? A medição do nível de ruído dos tratores foi feita de acordo com essas duas normas brasileiras. Tá? Já existem normas que dizem como medir o ruído de uma máquina. Então eu não preciso criar uma norma nova, eu usei as normas brasileiras. Tá? Foi medido em trabalho real de campo, ou seja, o trator estava executando uma operação agrícola. Tá? E foram feitas várias repetições, então, dessa medição. Tá? Os dados foram analisados, tirando-se média e desvio padrão desses valores. Ok? Vamos ver o material que eu precisei para fazer essa pesquisa. Correto? Então eu precisei de instalações físicas, uma sala de trabalho, onde eu tinha todas as fichas de coleta de dados, lá computador, impressora, scanner, né? Equipamentos, tá? Para medição, né? Eu precisei de um medidor de nível de ruído, tá? Que é um aparelho que mede o nível de ruído. Precisei comprar um aparelho desse para fazer as medições. Marca X, modelo Y, tá? Material de informática. Precisei de um computador com multimídia e um scanner. E softwares. Eu precisei de um software de transferência de dados do medidor de ruído para o computador. Tem um software que faz essa transferência de dados. Correto? Ainda, material de consumo. Cabo de ligação do medidor ao computador, papel sulfite, impressora, etc. E fichas. Ficha de coleta de dados, os níveis de ruído do trator. Então, para cada trator analisado, eu usei uma ficha em que eu preenchia os dados do trator, operação, rotação do motor, tudo mais, e os ruídos que eu levantava. Para cada trator tinha uma ficha, portanto. E essas fichas iam sendo passadas para o computador. Esses são os materiais que eu usei. Correto? Vamos pegar aquela outra pesquisa que eu dei como exemplo, para a gente ver o material e o método usado? Vamos lá? Então aqui a gente tem, olha, aquela pesquisa, lembram-se? Desenvolvimento e validação de um aplicativo que identifica por sinal sonoro as cédulas de dinheiro. Ok? Então eu vou desenvolver um aplicativo para celular, no caso, que ele escaneia, né, a cédula e emite um sinal sonoro para a identificação dessa cédula. Tá? Ok? Vejam bem, olha, vejam que interessante. Aqui eu tenho, a minha pesquisa, ela está atuando em duas frentes. Na verdade, são duas pesquisas. Uma é o desenvolvimento e a outra é a validação do aplicativo. Então, primeira parte, eu vou desenvolver o aplicativo. Segunda parte, a validação, eu vou ver se ele funciona. Se deu certo ou não. Ok? São duas pesquisas, portanto. Então, vamos lá. Primeira pesquisa, desenvolvimento do aplicativo. Para desenvolver esse aplicativo, eu tenho um trabalho puramente teórico. Tá? Então, o aluno, no caso, ele vai sentar no seu computador e vai desenvolver esse aplicativo no seu computador, usando toda a teoria que ele conhece de software, de desenvolvimento de softwares. Portanto, não há sujeitos, não há um ambiente, não há necessário um ambiente especial para isso, não há dados para serem analisados, não há variáveis, não há nada experimental e não tem análise de dados. É um trabalho puramente teórico. Tudo bem? Para a validação do software, qual vai ser a metodologia? Bom, agora eu tenho o meu aplicativo instalado no meu smartphone. E agora eu vou verificar se esse aplicativo funciona mesmo ou não. Né? Agora é um trabalho prático. Tudo bem? É a segunda parte do meu TCC.
Então, o meu propósito agora é uma pesquisa descritiva. Eu vou descrever se o software funciona ou não. Qual é a taxa de acerto ou a taxa de erro dele. Não há sujeitos, não tem pessoas envolvidas, não há ambiente, qualquer ambiente funciona, né? Dados analisados, acertos e erros na identificação das cédulas. Variáveis. Eu coloquei aqui 3 variáveis. Cédulas com pouco, médio ou muito uso, certo? Ou seja, a cédula muito usada, desgastada, ela pode dar erro de leitura, tá bom? Procedimentos experimentais. Uso do aplicativo a notas de dinheiro com 10 repetições. Vou medir 10 vezes cédulas do mesmo valor. Análise dos dados, porcentagem de acerto. Dá para entender? Essa segunda parte do trabalho aqui é a validação, ver se o software que foi desenvolvido realmente funciona. Tudo bem? Eu usei esta metodologia para avaliar esse software, tá bom? O material, então, vamos lá. Que material que eu vou precisar para desenvolver esse trabalho? Então, instalações físicas, uma sala de trabalho, não há equipamentos de medição, no caso, né? Eu vou precisar apenas de material de informática, um computador, multimídia, scanner, alguma coisa assim. Softwares, um software de edição de programas de computador. Material de consumo, papel sulfite, tinta para impressora. Ficha de coleta de dados e cédulas, 10 cédulas de cada valor em reais, para a gente poder fazer a medição, para ver se o meu software realmente reconhece essas notas. E assim, então, eu vou tirar os dados a respeito da porcentagem de acerto desse software. Tudo bem? Ok? Muito bem. Proposta para a semana, então. Vamos lá. Vocês já fizeram material e métodos. Vamos lá, então. Faça um texto com a descrição do material e dos métodos que deverão ser empregados no seu TCC. Tá? Entregue o texto para o seu orientador e discuta com ele os principais pontos e as principais dúvidas na elaboração desse texto. Correto? Então, agora vocês vão partir então de como fazer o trabalho, que é o meu método. Tá? Escrevam esse método e discutam com o orientador de vocês. Ele pode dar muitas ideias a respeito. Ok? Terminamos por aqui, então, essa semana. Obrigado, hein?